queridos companheiros de jornada. Estamos novamente no projeto Sementes de Luz, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, para falarmos um pouquinho sobre maternidade e responsabilidade. Não há dúvidas que a maternidade é uma luz áurea que Deus presenteou às mulheres na Terra para que pudessem sublimar a forma de amar. É uma das missões mais belas e dedicadas. A mãe representa um amor tão imenso para os homens que é o que mais pode se aproximar do amor divino, do amor de Deus por nós, seus filhos. Ainda não é como o amor de Deus por nós, mas é o que nós temos de mais próximo desse amor sublimado, o amor de uma mãe pelo seu filho. Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se podemos considerar a paternidade como uma missão. E a palavra paternidade nós vamos entendê-la aqui também como maternidade, como a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. E os espíritos superiores respondem a Kardec: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. A paternidade, a maternidade é uma missão para as mães da Terra, para os pais da Terra. Muitas vezes não é valorizada, mas aos olhos de Deus é uma missão bela, árdua, de dedicação e de grandes responsabilidades. E isso os espíritos superiores nos alertam também. Para a beleza e para as responsabilidades que temos diante da maternidade. Sabemos nós que maternidade não é apenas uma luz para as mães. Elas vão passar por momentos também obscuros de tristeza e de lágrimas pelos seus filhos. Mas é justamente por isso que os filhos passam pelo período da infância. Deus concede essa dádiva à maternidade, à infância. Esse período em que recebemos esses seres tão pequeninos e graciosos, completamente encantadores. Nessa fase sublimar, onde nós poderemos aplicar as primeiras impressões a esse ser que nos foi confiado como filhos por Deus. Então, durante a infância, temos a responsabilidade de encaminhar esses filhos à estrada do bem. É quando vamos lhe dar as primeiras concepções morais, que são os ensinamentos que se valerão por toda a vida. Entretanto, frequentemente estamos observando atitudes maternas que, pelo contrário de encaminhar os filhos à estrada do bem, faz com que estes filhos se desviem. Vemos mães que criam seus filhos como príncipes e princesas, mas que muitas vezes nem pronunciam mais o nome de seus filhos. Ah, este é meu príncipe, minha princesa. Eu não posso dizer não para o meu filho, ele vai ser frustrado, ele vai ficar magoado comigo. Estamos confundindo o amor de mãe com a permissividade, com a falta de vontade de educar e encaminhar os nossos filhos para o caminho do bem. E quando nós falamos de maternidade, nós temos que falar da responsabilidade da educação. Não são concebidos educações como já um dia, através de castigos duros, castigos físicos e agressões morais aos nossos filhos. Não é isso que nós falamos diante da responsabilidade da educação, mas aquela educação que orienta. A educação terna, com amor, que explica à criança o caminho correto,
o que se deve fazer. Isso é a verdadeira responsabilidade da maternidade. É de criar os nossos filhos para que eles sejam homens de bem para Deus. E não apenas os homens de bem do mundo, porque há uma diferença. Deus confia esses filhos para que eles possam passar pela porta estreita que Jesus nos falou. É claro que, enquanto mães, nós sempre queremos que os nossos filhos tenham o melhor. E é natural que no mundo nós desejemos também o melhor para os nossos filhos, boas profissões, uma situação financeira estável. Entretanto, muitas vezes esquecemos que o mais importante é o tesouro que os nossos filhos vão carregar em seus corações. São as lições apreendidas do Mestre Jesus. E nós nos dedicamos a fazer nossos filhos apenas profissionais bem-sucedidos que terão retornos financeiros. E muitas vezes na educação dizemos que, se o outro não viu, não importa. E vamos dando uma construção de uma consciência errada para os nossos filhos. Nessa resposta ainda da questão 582, os espíritos falam que muitos cuidam muito mais das suas árvores nos seus jardins para que elas deem bons frutos do que formar o caráter dos seus filhos. E nos alertam que se esses pais vierem a sucumbir por culpa deles, ou seja, se nós diante da maternidade, ao invés de levarmos o nosso filho para o caminho divino, para o caminho de Deus, nós implicarmos nele comportamentos que os afastará do caminho da senda do Senhor, nós padeceremos também juntamente com esses filhos. Nós iremos compartilhar desse sofrimento na vida futura. Porque toda vez que nós perdemos um filho por invigilância nossa, nós voltaremos para resgatar. Felizes daquelas mães que concebem a maternidade como áurea divina, que cuidam da educação moral de seus filhos, que é uma necessidade, é uma sede da atualidade, educar os nossos filhos moralmente corretos. Não nos esqueçamos, os nossos filhos serão o futuro da nossa terra. Serão os profissionais na política, na medicina, advocacia, mas também serão os profissionais da limpeza, serão os garis, estarão exercendo as profissões que a terra não considera dignas. Entretanto, quando estivermos diante da nossa consciência e formos perguntados: que fizestes dos vossos filhos? Deus não vai querer saber se nós criamos o nosso filho para ser um profissional que ganha bem financeiramente na terra. Deus estará querendo saber se nós o educamos para ser um homem de moral digna diante de qualquer situação que se apresente na sua vida. Mas a maternidade traz essa responsabilidade e também traz luz, traz acalento. Quão bom não é encontrarmos os nossos filhos depois de uma jornada terrena e podermos olhar nos seus olhos e sorrir diante dos frutos que vamos colher do amor, da dedicação, da luz que possamos espalhar juntamente com eles na estrada do Cristo. A maternidade é uma missão. É uma grande responsabilidade e provavelmente a maior de todas. São as mães que orientam os filhos, são as mães que orientam os homens que governam o mundo. Que Deus possa iluminar essa missão e que possa trazer paz ao coração de todas as mães. As mães que são felizes na maternidade, as mães que padecem de dores,
que possam ser consoladas e amparadas pelo nosso Mestre Jesus, e que Maria, a Mãe Santíssima do Mestre amado, possa estar com todas as mães da nossa terra, auxiliando nessa missão de responsabilidade tão belíssima que o Senhor confiou.